Fala galera, Fala galera, tudo bem com vocês? Então, continuando a nossa série de vídeos sobre indicadores técnicos, agora eu quero falar com vocês sobre ele, o RSI, o tão famoso Índice de Força Relativa. Sabe aquele momento que o mercado ele sobe demais ou ele cai demais e ele está pronto ali para respirar, fazer o famoso pullback? Então, o RSI pode ser justamente o indicador que você pode estar utilizando para identificar qual é exatamente o ponto que o mercado está pronto para realizar uma reversão ou uma correção. Então, se ajeita aí e vamos embora agora para o gráfico para podermos entender como pegar entradas certeiras através deste indicador. Vamos lá, colocar aqui na tela o nosso indicador RSI, que é o índice de força relativa. Então, com o RSI na tela, vamos entender o que de fato é esse indicador. Basicamente, o RSI ele é um indicador de força e velocidade do movimento do preço. Tá, mas como é que ele funciona? Bem, como vocês podem ver, ele vai de 0 a 100, ok? E ele tem uma marcação aqui no 70 e tem uma marcação aqui no 30, certo? Então, toda vez que o preço estiver acima do 70, ele está sobrecomprado. No caso, essa linha aqui, ó, roxa, tá certo? Todas as vezes que essa linha aqui estiver acima dos 70, ele está sobrecomprado. E todas as vezes que o ativo estiver com essa linha aqui, ó, abaixo do 30, ele está sobrevendido. Beleza? É como se fosse basicamente um termômetro, como se o mercado ele estivesse pronto para esfriar quando ele está muito quente, ou seja, sobrecomprado, ou pronto para aquecer se ele estiver sobrevendido aqui, ou seja, está frio, né? Está pronto para aquecer. Mas tá, e aí? É só você enxergar que o ativo ele está acima dos 70, aí você vende e ele está abaixo do 30, você compra? É isso que você tem que fazer? É aí onde muitas pessoas cometem erros ao utilizar esse indicador. Como eu sempre falo, você não pode estar utilizando um indicador apenas de forma isolada. Você precisa de outros tipos de confirmações. Outros tipos de confirmações. Então, por exemplo, vamos estar adicionando aqui médias móveis. Vou colocar aqui mais duas médias móveis. Uma média móvel que eu vou estar utilizando na cor amarela com o período de 9 meses, uma média curta, e eu vou estar utilizando uma média longa de 200 períodos, por exemplo. Então, essa média longa vai estar na cor azul. Vocês possam enxergar. Vou dar OK. Vamos lá, eu não posso estar utilizando o RSI de maneira isolada, até porque, por exemplo, aqui o movimento estava sobrecomprado, como vocês podem ver, nesse exato momento aqui, ele está sobrecomprado. Porém, mesmo o RSI caindo, o preço não acompanhou o movimento. Acompanhou por um momento, mas não foi forte o suficiente para poder chegar, por exemplo, numa média de 200 períodos. Tá? Então, o que eu vou estar procurando além disso? Eu vou estar procurando novos pontos para que eu possa estar me posicionando, certo? Um forte exemplo que eu posso estar dando para vocês é justamente este exato momento aqui. Por que eu estou focando neste exato momento? Porque aqui eu consigo ver claramente que o mercado ele está sobrecomprado. E o RSI ele vem fazendo topos e fundos menores. E existe uma coisa chamada divergência. Grava esse nome. Esse aqui é que é o grande pulo do gato para que você possa estar fazendo as melhores operações com o melhor risco-retorno possível. Então, você tem esse topo aqui, certo? Você percebe que
Aqui se tornou uma resistência, então eu vou desenhar uma linha aqui que se tornou uma resistência. E quando o mercado vem retestar essa nova resistência, o RSI ele não está sobrecomprado. Perceba, ele não está sobrecomprado, está fazendo um topo inferior. Então, o que, que eu posso estar fazendo aqui? Ó? Posso estar fazendo uma posição vendedora com um stop extremamente curto. Mas eu vou estar fazendo essa posição vendedora logo quando ele tocar aqui? Óbvio que não. O que, que eu vou aguardar? Que ele cruze a média curta. A partir do momento que ele cruzou a média curta, indo para baixo dessa média curta, e o RSI ter feito automaticamente um topo inferior da sobrecompra, eu vou estar colocando meu stop nessa resistência, certo? E buscando um alvo muito, mas muito maior, tá? Até ele exatamente chegar no ponto de 30, tá? Então, como vocês podem perceber, ele chegou exatamente aqui, ó, no ponto de 30. Então, eu posso estar saindo da operação quando ele chegar em 30. Então, essa operação ela pagou 2,26. Ou posso aguardar simplesmente ele romper a média de 200 períodos. Então, nesse caso, por exemplo, ele tocou aqui, veio na média de 200 períodos, rompeu por um momento, não conseguiu manter-se abaixo, retornou muito próximo da entrada, porém, como nós podemos perceber, ele continuou fazendo topos e fundos descendentes, então não era, por exemplo, ainda um momento para sair, dava para simplesmente segurar a operação, a fim de conseguirmos um alvo ainda maior. Então, o que, é que nós podemos estar enxergando dessa operação? Ao cruzar de fato a média de 200 períodos, nós podemos ver que ele continuou pagando o movimento, retestou a média de 200 períodos aqui novamente e prosseguiu. Porém, a nossa entrada foi aqui em cima, chegando a pagar aqui quase um montante de 1/6. Isso tudo só foi possível porque identificamos através do RSI um momento de sobrecompra e também conseguimos identificar topos e fundos descendentes no RSI, mesmo o preço não acompanhando, ou seja, a força relativa estava descendente, tá? Então, isso faz com que nós tenhamos mais confiança na operação para conseguirmos prosseguir com ela na venda, tá bom? Então, ficou claro? Deu para entender como é que funciona a questão da divergência e também como é que você identifica de maneira muito sólida quando o ativo ele está sobrecomprado ou sobrevendido? Uma das coisas que eu gosto muito de utilizar com o RSI é justamente o Price Action, ou seja, topos e fundos que são referência naquele determinado ativo. Então é muito importante você traçar topos e fundos que são importantes e o gatilho de entrada ser justamente o RSI e você está confluenciando aí com algumas médias móveis para que você permaneça ou não naquele determinado trade. Beleza? Então, espero que essa aula tenha te ajudado e que você possa seguir estudando mais e mais dentro desse mercado para que possa se tornar cada vez mais profissional. Beleza? Então, tamo junto. Até a próxima aula.